E se a gente pensasse em liderança não como um cargo, mas, sei lá, como um jogo de estratégia? Um jogo como assim? Isso, onde cada gestor escolhe uma classe, desenvolve habilidades e parte para uma jornada. Essa é a metáfora central de um material fascinante que a gente analisou chamado A Guilda da Liderança. Ah, entendi. É uma abordagem que tira um pouco o peso da formalidade e nos convida a pensar de forma mais tática. Exatamente. E a nossa missão aqui é decodificar como esses diferentes estilos impactam o campo de batalha do dia a dia, que é o clima da organização e, claro, os resultados. E para entender as táticas, primeiro a gente precisa entender um mapa do jogo. O material já começa com uma distinção que é fundamental e que muita gente ainda confunde, que é a diferença entre cultura e clima organizacional. Certo, porque parecem sinônimos, mas não são, né? A cultura seria o DNA da empresa, a parte mais profunda, mais permanente. Exatamente. A cultura são os valores, as crenças, os rituais, aquilo que guia o comportamento mesmo quando, sei lá, ninguém está olhando. É a identidade. E o clima? Já o clima é a atmosfera. É a percepção momentânea, sabe? É como as pessoas se sentem hoje no ambiente de trabalho. O material propõe uma equação bem clara. A cultura influencia diretamente o clima. Então, uma cultura positiva cria um clima de engajamento, enquanto uma cultura, digamos, tóxica gera um ambiente de desconfiança. É uma relação de causa e efeito. Precisamente. E o gestor é a peça-chave que opera essa equação. Ele é o agente que transforma os valores da cultura em percepções diárias no clima da equipe. Ele não é só um espectador, então? De jeito nenhum. Ele é um jogador ativo que pode melhorar ou piorar essa atmosfera. Isso nos leva direto ao papel do gestor, que o material descreve como o grande mediador. Ele está ali no meio do campo, conectando a estratégia da diretoria com a execução da ação. Equipe é uma ponte fundamental. E se essa ponte falha? Aí a estratégia mais brilhante se perde na tradução e a execução fica sem rumo. A comunicação clara e o alinhamento são tipo as vigas de sustentação dessa ponte. Ok, e para construir essa ponte, o líder escolhe um jeito de atuar. É aqui que entram os estilos de liderança, que o material chama de classes de um jogo. São 6 principais, né? Isso, 6. Cada uma com seus prós e contras, seus buffs e debuffs, usando a linguagem do jogo. Vamos começar pela mais tradicional, então. A primeira classe, o líder autocrático ou centralizador. O poder é todo dele, as decisões são unilaterais. O buff, a vantagem, é a velocidade. Em uma crise aguda, onde cada segundo conta, ter alguém que decide rápido pode salvar o jogo. Entendo a eficiência na crise, mas fico imaginando o dia a dia sobre um líder assim. Qual o impacto real e imediato na equipe quando a crise passa e esse estilo continua? É devastador. Pensa assim, a adrenalina da crise acaba, mas a opressão fica. As pessoas param de sugerir, de inovar, viram um piloto automático onde o único objetivo é não errar para não ser punido. A criatividade morre. Morre, e os melhores talentos começam a procurar a porta de saída. A alta rotatividade é o debuff mais caro desse estilo, com certeza. Do outro lado do espectro, então, a gente teria o líder democrático, o colaborativo. Exato. Esse líder age como um facilitador, incentivando a participação de todos. O buff aqui é imenso, estimula inovação, criatividade e um forte sentimento de pertencimento. As pessoas se sentem donas do processo. Isso. A desvantagem, claro, é o tempo. Um processo democrático não é o mais rápido para decisões urgentes. A terceira classe me parece a mais arriscada. A liderança laissez-faire, autônoma. O nome já soa meio deixa rolar. E é exatamente isso. É uma liderança de pouquíssima interferência, que dá autonomia total para a equipe. Mas o material deixa um alerta gigante, assim. Isso só funciona com profissionais que ele chama de high level. E o que seria exatamente esse high level? Não é só sobre ser bom tecnicamente, imagino. Não mesmo. Pense em equipes de altíssimo, altíssimo nível. Especialistas sêniores, pessoas que não só sabem o que fazer, mas como fazer e, mais importante, por que estão fazendo. Elas têm maturidade, autogestão. E se não for esse o caso? Se você aplica o laissez-faire com uma equipe júnior ou desorganizada, o resultado é o caos. É queda de produtividade, falta de direção, um desastre. Ok, faz todo sentido. A quarta classe é o líder transformacional, o inspirador. A imagem que o material usa é de alguém que eleva a equipe a um novo patamar.
É o líder que vende um propósito, uma visão, sabe? Ele inspira e motiva a equipe a superar os próprios limites. O buff é um aumento brutal no comprometimento e no desenvolvimento pessoal. E o risco? O risco, o debuff sutil, é a pressão por uma performance extraordinária o tempo todo. Isso pode levar ao esgotamento, ao burnout. Entendi. Depois dele vem o líder transacional, que parece o mais pragmático de todos. Foco total em metas, em KPIs. Esse é o líder do toma lá da cá. A lógica é baseada em recompensas e punições claras. Bateu a meta, ganha um bônus. Não bateu, sofre a consequência. É muito eficiente para tarefas mais repetitivas. Mas o lado humano fica de fora, né? Totalmente. A grande crítica é que o trabalho se torna puramente mecânico, sem conexão emocional. As pessoas trabalham pelo bônus, não pelo projeto. Isso me lembra um ambiente de trabalho que conheci. Era 100% transacional. A gente só falava de meta, KPI e bônus. Funcionava no curto prazo. As metas eram batidas, sim, Mas mas o clima era péssimo. Ninguém se ajudava porque não tinha recompensa para colaboração. A sensação era de ser uma peça na engrenagem, sabe? E não uma pessoa. é o retrato perfeito do debuff desse estilo. Ele pode matar a colaboração e o propósito. Bom, e por fim, temos a sexta e talvez mais sofisticada classe. O líder situacional, o adaptável. O material descreve esse como um camaleão. A ideia é que não existe um estilo único que sirva para tudo. É isso. Exatamente. A habilidade principal desse líder é diagnosticar o nível de maturidade de cada colaborador e da situação, e então adaptar seu estilo. Ele não trata todo mundo igual. Porque as pessoas não precisam da mesma coisa. Isso. Ele analisa duas variáveis: competência técnica e nível de motivação ou confiança. Por exemplo, para um novato, cheio de vontade, mas com pouca experiência, o líder precisa ser mais diretivo, quase um autocrático, dando passo a passo. Certo. Para um profissional experiente que está desmotivado com um projeto, talvez o líder precise ser mais transformacional, para reconectar a pessoa ao propósito. E para um sênior que domina o assunto, ele pode ser totalmente laissez-faire. A maestria está em fazer essa leitura constantemente. Ok, entender essas classes de líderes é uma coisa, mas fico pensando em como isso se parece no mundo real. Uma empresa que acerta em cheio e outra que erra feio. O material traz exemplos disso, né? Sim, e é aqui que a teoria ganha vida. Nos cases de sucesso temos o Google, chamado de o reino da inovação. A cultura deles é construída sobre confiança e autonomia. A famosa política dos 20% do tempo. Exato. Os engenheiros podiam usar parte da semana para trabalhar em projetos pessoais. Foi daí que nasceram produtos como o Gmail e o Google Maps. Espera um pouco. Quando você fala em dar 20% do tempo para projetos pessoais, isso soa muito como laissez-faire. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que as melhores inovações vêm da equipe é puramente democrática. Então, eles combinam as classes. Exatamente. Você pegou o ponto central. As melhores organizações não se prendem a um único estilo. Elas criam um ambiente onde diferentes estilos podem coexistir, aplicados por líderes situacionais. E a Toyota? Outro caso de sucesso. O templo da eficiência. O sistema Toyota de produção se baseia na participação ativa dos funcionários. Qualquer um no chão de fábrica pode parar a linha de produção se notar um problema. Isso é liderança democrática na sua forma mais pura. Agora, vamos para o outro lado? As armadilhas. O material cita o caso da Uber em 2017, com o título A Maldição da Cultura Tóxica. Um caso emblemático, né? A liderança na época promoveu uma cultura de resultados a qualquer custo. Isso se traduziu num ambiente de trabalho extremamente hostil, com denúncias de assédio, discriminação, uma competição interna predatória. Uma mistura do pior dos mundos. Uma combinação tóxica de liderança transacional, focada só em métricas, com traços autocráticos, onde a ética era ignorada. A crise de reputação foi gigantesca. E o caso da Nokia, o gigante adormecido, é quase uma tragédia corporativa, não é? Totalmente.
O material mostra que o problema não foi falta de talento. Os engenheiros da Nokia tinham protótipos de smartphones com tela de toque anos antes do iPhone. Então qual foi o problema? Uma liderança autocrática e rígida. Havia uma cultura do medo, onde apresentar ideias que desafiassem a gestão era um risco para a carreira. Eles se recusaram a ver que o jogo tinha mudado. É o oposto gritante da liderança situacional. A Nokia não se adaptou e, bom, foi game over. Fica muito claro que ser um bom líder não é só escolher uma classe, mas desenvolver um conjunto de habilidades. O material chama isso de Skill Tree, a árvore de habilidades. Exato. E para construir um clima positivo, essa árvore tem 4 ramos principais. O primeiro é o da comunicação clara e escutativa. Parece básico, mas é onde a maioria falha. A escutativa é a mais difícil. Com certeza. O material dá até um checklist da missão para isso. Foco total, sem interromper, parafrasear para confirmar o entendimento e usar o silêncio estratégico. O silêncio estratégico é poderoso. Muitas vezes as melhores informações vêm depois que a pessoa acha que você já terminou de perguntar. Precisamente. O segundo ramo é o da empatia e valorização. A empatia é descrita como um buff de suporte, uma habilidade que fortalece toda a equipe. É a capacidade de se colocar num lugar do outro. E a valorização? Que é a consequência prática disso. Um elogio sincero e específico muitas vezes tem um impacto motivacional maior que um bônus financeiro. E o material fala sobre um equilíbrio, a alquimia da gestão entre feedback e reconhecimento. Um sem o outro não funciona. Certo. Perfeito. Feedback sem reconhecimento vira só cobrança. Reconhecimento sem feedback não orienta o crescimento. E isso nos leva direto ao terceiro ramo, o feedback estratégico. Para evitar que o feedback seja vago, o material sugere a técnica SBI, situação, comportamento e impacto. Pode dar um exemplo prático de como o SBI funciona? Claro, em vez de dizer algo genérico como você precisa ser mais organizada, que não ajuda em nada, você usa a estrutura, S de situação. Na apresentação para o cliente na terça-feira. Ok. B de comportamento. Você pulou os slides sobre o cronograma e pareceu não ter os dados de custo à mão. E I de impacto. E isso passou uma imagem de despreparo, o que deixou o cliente inseguro. É específico, factual, focado no impacto. É uma ferramenta para tornar a conversa objetiva. E o último ramo, talvez o mais desafiador, é a coerência. O desafio final, discurso versus prática. Esse é o teste de fogo de qualquer líder. O material é taxativo. Gestores que dizem uma coisa e fazem outra destroem a confiança instantaneamente. A regra de ouro é ser um exemplo vivo dos valores que você prega. Então, amarrando tudo isso, a habilidade suprema, o ultimate desse jogo parece ser a adaptação. É a capacidade de ser um líder situacional, de ler o ambiente e a equipe e usar a ferramenta certa para cada momento. Exatamente. A maestria não está em ser um mestre em um único estilo, mas em ter todos os estilos na sua caixa de ferramentas e saber quando usar cada um. Então, o que tudo isso significa? A mensagem que fica para mim é que liderança eficaz não é um cargo que se ocupa, é um processo contínuo de aprendizado, de diagnóstico e, principalmente, de adaptação. E de integridade, né? O alinhamento entre o que se fala e o que se faz. Isso. É o que constrói a confiança, que é a base de tudo. Adorei a frase que fecha o material. Líderes autênticos não apenas comandam, eles criam equipes lendárias. E o material termina com um exercício de autoavaliação chamado Conheça-te a ti mesmo, que provoca com perguntas como: você oferece autonomia ou centraliza? Você pratica a escuta ativa? Seu feedback é constante ou só aparece na crise? São perguntas essenciais. Um bom ponto de partida. Sem dúvida, mas refletindo sobre tudo que a gente analisou, talvez o exercício mais profundo não seja apenas diagnosticar o próprio estilo predominante. A questão-chave para qualquer pessoa em posição de liderança talvez seja mudar a pergunta. Como assim? Em vez de se perguntar qual é o meu estilo, começar a se perguntar todos os dias, a cada reunião, a cada projeto, de qual estilo a minha equipe precisa de mim hoje. Essa talvez seja a verdadeira jornada do líder.